bom dia! Estamos aqui hoje para dar continuidade nas nossas aulas de filosofia. É um prazer vê-los novamente, né? Hoje o nosso assunto vai ser o conhecimento filosófico. Peguem o livro de vocês, tá? O oitavo ano. Abram aí na página 24, que foi onde a gente parou, e vamos dar continuidade, certo? Quando nós vamos falar sobre o conhecimento filosófico, né, o conhecimento filosófico, ele é um tipo de conhecimento baseado na reflexão e construção de conceitos e ideias, a partir do uso do raciocínio em busca do saber. O conhecimento filosófico, ele surgiu a partir da capacidade do ser humano de refletir, principalmente sobre questões subjetivas e imateriais, né, como conceitos e ideias. Foi a partir daí que deu-se esse tique para o conhecimento filosófico. Mesmo sendo racional, o conhecimento filosófico dispensa a necessidade da verificação científica, visto que o objetivo dele não apresenta um caráter material. A principal preocupação do conhecimento filosófico é questionar e encontrar respostas racionais para determinadas questões, mas não necessariamente para comprovar algo. Como sentido, pode-se observar, né, pode-se afirmar que este modelo de conhecimento ele é especulativo, né? O conhecimento filosófico ele possui algumas características que nós vamos falar agora um pouquinho sobre ela. A primeira característica é que esse conhecimento ele pode ser sistemático. Como assim sistemático, professora? Né? Quando ele é sistemático, né, ele acredita que a base para a resolução das questões seja a reflexão. Eu preciso refletir sobre aquilo para eu poder construir um conhecimento. Um outro tipo, né, uma outra característica, ele é elucidativo, né? Ele tenta entender os pensamentos, os conceitos, os problemas e demais situações da vida que são impossíveis de serem desvendados cientificamente. É aquele do sentir, o que a gente sente, tá? Esse é o elucidativo. Além do elucidativo e do sistemático, nós temos o crítico. Todas as informações devem ser profundamente analisadas e refletidas antes de serem levadas em consideração. Antes de eu pegar algo ali como uma verdade para mim, eu preciso analisá-la, eu preciso ver se é realmente aquilo que eu estou querendo. Além do sistemático, elucidativo, crítico, nós temos o especulativo. As conclusões elas são baseadas em hipóteses e possibilidades, devido ao uso de teorias abstratas. Entendido? O conhecimento filosófico, né, ele também tem-se aí a comparação com o conhecimento científico. Quando o conhecimento científico, quando a gente fala do conhecimento científico, ele é baseado nas experimentações, com finalidade de atestar a veracidade de determinada teoria. Já o conhecimento filosófico não. Mesmo possuindo um caráter racional e lógico, ele não requer a necessidade de verificabilidade. Eu não preciso verificar se é realmente aquilo, sobre os seus objetos, entenderam? Aliás, alguns autores consideram o conhecimento filosófico um intermediário entre o pensamento teológico e o pensamento científico. Professora, mas o que é o conhecimento teológico? O conhecimento teológico, ele consiste no modo de pensar e procurar o saber das coisas com base exclusivamente nos princípios da fé, em determinada religião, por exemplo. Desde os primórdios, a filosofia ela se ocupou com o problema do conhecimento. Os primeiros filósofos na Grécia que questionaram sobre o mundo, sobre o cosmos, sobre o homem, sobre a natureza, tentaram encontrar a verdade em um princípio. O único que abrangesse toda a realidade, isto é, né, sobre o ser. Um princípio ali que abrangesse tudo na totalidade. Confiante, né, esses filósofos, que nós somos seres capazes de conhecer o universo, a sua estrutura. Os gregos se perguntavam como era possível o erro, a falsidade e a ilusão, já que não era possível falar sobre o não ser, e sim sobre o ser. Professora, eu não entendi nada que a senhora falou. Olha só.
eles não acreditavam que a gente poderia falar sobre o que não se é. Ah, eu não sou astronauta, por exemplo, né? Eu não posso falar sobre aquilo se eu não sou aquilo. Eu posso falar apenas sobre o que eu tenho ali propriedade para falar. Sou professora, posso falar sobre o que? Ser professora, tá? Foi preciso estabelecer uma diferenciação entre o mero opinar e o conhecer. Entre o que percebemos pelos sentidos, aquilo que compreendemos pelo pensamento, raciocínio ou reflexão, estabelecendo assim graus de conhecimento, até mesmo uma hierarquia sobre eles. Isto porque o conhecimento não era entendido como a mera apreensão particular de objetos, pois seria o conhecimento de algo, né? Mas pretendido o modo universal de apreensão. O não conhecimento de várias coisas, mas o que é realmente conhecer. Posso opinar sobre coisas que eu não conheço? Posso. Porém, quando eu conheço algo, né, eu falo com mais propriedade daquilo. Temos hoje uma estrutura escolar, né, onde se tem aí a hierarquia. Lá no primeiro ano você aprende a somar 1 mais 1 que é igual a 2. No segundo ano você já vai dificultando esse conhecimento, né? Não é só mais 1 mais 1, 1 mais 1 que é igual a 2, né? Entra-se aí outro grau de dificuldade. Com o cristianismo, né? A verdade é que os homens, eles conheciam, porque como nós já falamos no início da filosofia, a religião, ela dominava ali tudo, né? E somente com a crítica dos filósofos que isso foi deixando de ser articulado, né? Deixando de ser ali mais tido como uma verdade absoluta, né? A verdade que todos conheciam, ela estava sujeita à autoridade da fé, né? Na concepção cristã, o homem, né, que vê o homem como degenerado do paraíso, sua salvação depende de Deus e não da sua mera vontade. E só através da fé o homem poderia compreender o mundo e a si mesmo, alcançando assim a verdade. O homem, como duplo corpo, né, corpo e alma, ele tem acesso às duas realidades, uma temporal e finita, que é a do corpo, e uma atemporal, né, a eterna, que é a da alma, pela qual pode-se chegar à verdade e à salvação. A fé, ela auxilia a razão para que não sofra desvios por conta da vontade e liberdade de uma alma encerrada em um corpo. É o que acreditam a maioria das religiões, né? Que o corpo é algo ali temporário e depois temos ali a alma que vai durar-se para sempre, certo? Só com a modernidade que a questão do conhecimento foi devidamente sistematizada. Retomando os antigos, a filosofia procurou não só saber quantos conhecimentos, mas também questionar a possibilidade e construção da realização, né? Daí a gente tem o ceticismo, né? Que é uma posição filosófica que afirma a impossibilidade do homem conhecer, seja qual for o objeto, negando a verdade do saber e que tudo que acreditamos não passa de hábitos, tá? Além do ceticismo, temos o dogmatismo, né? A posição que afirma ser nossa razão portadora de capacidades inatas para conhecer o mundo. Capacidades estas que independem da experiência sensorial. O sujeito do conhecimento, ele é valorizado em detrimento das experiências sensíveis, tá? Ele vai ter ali a sua razão, só que isso não vai estar dependendo dos seus sentimentos, certo? E temos o empirismo, que é uma doutrina que nega a existência de ideias em nossa mente antes mesmo de qualquer experiência. Além disso, afirma que tudo que conhecemos tem origem nos dados dos sentidos. Uma na verdade, critica a outra, né? Na do empirismo, né, o objeto do conhecimento, ele determina as características do homem. E temos, por último, o criticismo, né, que é uma posição que visa, ao mesmo tempo, criticar as anteriores, porém sintetizando-as. Ela foi desenvolvida por Immanuel Kant,
que visa mostrar as condições e possibilidades que um sujeito tem para conhecer um objeto. Para Kant, nós não podemos conhecer os objetos em si mesmo, mas somente representá-lo segundo formas da apreensão da nossa sensibilidade. O que isso significa? Né? Significa que o real, que nós não conhecemos o real em si, né? E sim que a gente pode apreendê-lo segundo modelos esquemáticos do nosso próprio intelecto. Nossa mente, ela vai criar ali uma forma de desenvolver, de conhecer aquilo que nós estamos buscando, olhando. Todo esse desenvolvimento dos filósofos modernos, ele culminou, ele se manteve, né, um debate contemporâneo sobre o conhecer. Até hoje, o conhecimento ele necessitava de provas e de demonstrações racionais, tendo um correspondente na realidade, né, que seguisse como uma casualidade, uma reversibilidade, né? Hoje a ciência, cada dia mais, ela está especializada, ela se preocupa em não só provar uma teoria, mas também refutá-la, né? Ele dá ali um conhecimento, ele dá um ponto de vista sobre algo, mas ao mesmo tempo ele mostra ali o seu lado oposto, tá? Ele não aparece só o bom da coisa, ele também tem que mostrar as suas duas versões. Por que isso? Porque em outros períodos da história, esses critérios eles não eram elaborados, né? Eles não influenciavam aí com tanta precisão a visão de mundo que nós temos hoje. Por hoje é só, né? A gente vai responder a atividade da página 25 do livro de vocês. Então, beijo, até a próxima.